Então tá, a gente vai ter aula hoje com o Maurício Barros, ele está agora no Demarest, ele é doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, graduado em Direito pela PUC de São Paulo. Como atividades ele tem? Ele é ex-professor de pós-graduação do Mackenzie, ex-professor de pós-graduação em MBA da Fundação Getúlio Vargas, ex-juiz contribuinte do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, ex-membro efetivo da Comissão de Contencioso Administrativo Tributário da OAB São Paulo, membro do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas, membro do Grupo de Trabalho de Eficiência Tributária da AM... Como que pronuncia, Da AmCham, Câmara da AmCham. Coordenador do Núcleo Tributário do Comitê Jurídico da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura e presidente do Comitê Permanente de Tributação da Economia Digital da Associação Brasileira da Advocacia Tributária. Muito obrigada por ter aceitado novamente o convite e a aula é toda sua. Eu que agradeço novamente o convite, obrigado, Thaís, e agradeço aí todos e todas que estão presentes. É um prazer estar aqui, né, e num mundo tão diferente, né, que vocês são da propriedade intelectual, eu sou do tributário, são mundos bem, quer dizer, acho que a maioria aqui, né, trabalha com propriedade intelectual ou está começando a trabalhar, e é um prazer e é um tema bastante novo, né, então, tanto criptoativos, né, quanto as NFTs, e a gente tem uma tributação, uma legislação tributária que é bastante antiga. Acho que toda a legislação, né, tem um problema com essas novas tecnologias, que é de como acompanhar a evolução. E eu acho que no tributário, eu me arrisco a dizer que seja um ramo que isso é talvez até um pouco mais dramático, né, porque existe muita judicialização, né, no direito tributário. Então, se a gente pegar aí os índices, né, de processos, por exemplo, da União Federal, a gente vai ver que a maioria, ou maior parte, né, são questões tributárias e, enfim, envolvendo a União Federal, os estados e municípios também não é muito diferente, e porque a gente tem uma legislação muito engessada, muito baseada na Constituição, e assim, a gente tem conceitos, né, que são muito antigos e que fica muito difícil a gente atualizar isso com as novas realidades. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha uma discussão sobre uma incidência, eu até vou falar rapidamente disso, sobre uma incidência de ICMS sobre software, né? Então, uma coisa que acontece já, operações com software, a gente tem aí pelo menos, não sei, eu não me arrisco a dizer quanto tempo, mas especificamente sobre o download de software, né, a gente deve ter há mais de 20 anos, talvez uns 25 anos ou mais, e essa questão foi decidida esse ano, né, numa ação que ficou no Supremo Tribunal Federal desde 1999. Então, vejam, né, hoje, quando, pelo menos nos softwares empresariais, né, o acesso, em grande parte, é já na nuvem, quer dizer, não tem nem mais o download, até a operação até já ficou obsoleta, né, e o Supremo decidiu agora. Então, a gente tem essa dificuldade, e também, como eu sei que vocês não são pelo menos, acredito que a maioria de vocês não seja da tributária, a ideia aqui é fazer um apanhado aí, colocar todo mundo na mesma página, falar um pouquinho do sistema tributário nacional, e vocês vão entender, né, esse engessamento todo, e aí entrar aqui nas questões do curso que são mais diretamente relacionadas ao que vocês têm visto, tá? Eu vou projetar uma apresentação. Eu peço desculpas, gente, a minha apresentação, eu não sei o que houve. Houve uma corrupção aqui na minha apresentação, e os desenhos, eles desapareceram, tá? Mas o conteúdo está todo aí, fiquem tranquilos. Depois eu mando para Thaís uma versão com os desenhos. Então, tinha aqui, ó, o Seduc, que tinha um desenho, né? Tinha um gráfico aqui e como eu troquei de escritório, o e-mail que a Thaís mandou com o template ficou no meu do escritório, então eu também não consegui atualizar, e eu tô aqui no escritório agora, enfim, foi um pouco confuso, eu tive que vir aqui às pressas, mas o conteúdo tá todo aí, tá? Então, gente, só para colocar tudo na mesma página, né? O que a gente está falando aqui de tributação? A gente tem um sistema tributário, então a legislação...
Gente, fiquem à vontade para fazer questionamentos, para fazer indagações e comentários. Eu só estou vendo a Thaís aqui na minha tela, como eu estou projetando, eu só vejo a Thaís, então eu não vejo vocês, tá? Então, enfim, podem, se quiserem fazer algum comentário, podem falar, né? Porque se vocês acenarem para mim, ou puser, colocar aquela mãozinha do Zoom, eu não vou ver. Então, Tá, podem mas de acenar toda aí. forma, estou de olho aqui também, Ah, tá? tá bom, tá Eu bom. Então, consigo vamos. ver aqui o chat, o pessoal, aí eu vou te avisando Isso. também. Se eu colocar vocês, eu não consigo ver a apresentação. Então, aí eu tenho que escolher. Então, só a Thaís está aparecendo para mim aqui. Tá bom. Então, gente, o que a gente está falando aqui? Né? Tributação, sistema tributário. Né? A gente tem conceito de tributo, né? Que é, enfim, um conceito aí que tem quase 60 anos, né? Que está no nosso Código Tributário Nacional, que é uma lei de 1966, né? E que de lá para cá teve poucas alterações, né? Então, daí a gente vê como é um regime, um sistema que ele é antigo, né? Ele tem leis que ontem, por exemplo, eu estava num evento aí da ABAT sobre tributação de marketplaces, né? Que é uma coisa também muito nova e a responsabilidade do marketplace, o marketplace tem que pagar o imposto, não tem que pagar o imposto do seller ou do prestador de serviços, enfim, a gente tem regras de responsabilidade que são de 1966, né? Então é muito difícil enquadrar uma situação tão nova num código que é antigo, né? Mas a base do sistema tributário é a Constituição Federal e a gente tem o Código Tributário Nacional como uma norma geral, né? Uma norma aí que serve tanto para a União Federal, quanto estados, quanto municípios legislarem sobre os tributos que são de sua competência, né? A Constituição, ela traz ali espécies tributárias, né? E para cada espécie existem alguns tipos de tributos que ela aloca para a União Federal, estados e municípios, tá? Então, o que é o tributo, né? Então, uma prestação pecuniária compulsória, quer dizer, não é facultativa, eu não escolho se eu pago tributo, não, se eu pago o imposto ou não, em moeda ou cujo valor que nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, vejam, né? Sempre vai ter um tributo se tiver numa lei, né? Então, o princípio da legalidade no direito tributário é algo absoluto e intocável, né? Tem que ter lei formal para você ter uma instituição de um tributo, né? Essa lei, como a Constituição Federal, na parte tributária, a gente tem aí diversos artigos sobre de tributário da Constituição Federal. Esses artigos têm diversos parágrafos, diversos incisos e alíneas, então é muito extenso, é muito denso. Então, essa lei tem que estar muito conforme à Constituição Federal, e quando não está, evidentemente, existe toda uma judicialização que é bastante comum na seara tributária, né? E, basicamente, a gente tem 3 tipos de tributos, tá? Impostos, contribuições e taxas, né? Os impostos, com algumas variações, eles alcançam patrimônio, renda e consumo, né? Aí, numa perspectiva econômica, né? Claro, a perspectiva jurídica, ela é mais ou menos nessa linha, mas economicamente pensando, os 3 grandes grupos aí de riquezas, né, que os tributos alcançam são patrimônio, renda e consumo, né? Os impostos, eles não têm uma vinculação de receita, então o imposto ele serve para custear despesas gerais do Estado, né? Não pode, já houve no passado vinculação, o imposto X vai custear a atividade Y, isso foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, então ele serve para despesas gerais, e aí são cobradas pela União, estados e municípios. Tem as contribuições, né, que incidem sobre lucro, receita, folha de pagamentos, enfim, também na Constituição tem algumas riquezas, né, demonstrações de riqueza que podem ser tributadas via contribuições. Quem é assalariado ou autônomo, enfim, paga lá o INSS, né? O INSS é uma contribuição social, né? As contribuições têm vinculação específica, então elas servem para custeio da Seguridade Social, que aí abrange saúde, previdência social, assistência social, ou algumas outras vinculações. Por exemplo, eu sou advogado, eu acredito que, se não todos, a maioria que é de advogado, a gente paga uma contribuição para a OAB, que também é um tipo de contribuição e que serve para custear ali as atividades da OAB, né, da entidade de classe, né? E normalmente são cobradas pela União Federal, a não ser, né, o servidor público do estado, do município, que tem a contribuição que ele paga para o sistema de contribuição ali de previdência do ente aí, subnacional, mas geralmente são cobradas pela União Federal, e tem as taxas que são contraprestações aí por serviços públicos,
que devem ser específicos e divisíveis, né? Então, a gente vai lá renovar o passaporte, paga taxa, porque o poder público vai prestar um serviço para a gente. Então, é uma contraprestação, existe uma vinculação específica, né? O que a gente paga vai servir para o governo custear esse serviço, né? E aí podem ser cobradas pela União, pelos estados, pelos municípios, dependendo da competência de cada um na prestação de serviços públicos, tá? Então, se a gente pensar serviços gerais, então, segurança pública, hospital, né? Serviços gerais são custeados ou por impostos, né? E aí, no caso de hospital, saúde, tem uma parte que vai ser pelas contribuições. Taxa é algo mais específico, então eu vou pedir meu passaporte, então é bem específico para mim, é bem mensurável na minha pessoa. Então, é mais ou menos isso assim que funciona essa divisão, né? E aí a gente tem os tributos, né? Que são da União, estados e municípios. Eu não vou falar de todos, evidentemente, tá, gente? Porque a gente tem aqui um tempo, mas quando eu for falar das operações com criptomoedas e NFTs, aí eu vou descer em detalhes, tá? Mas só para ficar aqui o dado, né? Os tributos federais, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, a CID, que é importante nessa discussão, contribuição de intervenção do domínio econômico, nós temos contribuições sobre as receitas das empresas, que são os PIS e a COFINS, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, IOF, que é o imposto sobre operações financeiras, vamos falar um pouquinho deles, tá? INSS, que são contribuições, como eu disse, e o imposto sobre imposto territorial, sobre propriedade territorial rural. Impostos estaduais e municipais, então temos o ICMS no estado aqui, a gente deveria ter o desenho do estado aqui, tá? Como eu disse, falhou aqui, teve foi corrompido aqui no arquivo, enfim, acabei perdendo aqui os desenhos, aqui deveria ter o estado. Os estados aqui cobram o ICMS, né, circulação de mercadorias e serviços, o ITCMD, causa morte e doação, o IPVA, né, todo mundo lembra em janeiro, né, sobre propriedade de veículos automotores, e os municípios cobram o imposto sobre serviços, né, o ISS, o ITBI, que é o imposto sobre transações de bens imóveis, e o IPTU, que é o imposto sobre propriedade de bens urbanos, né. Aí, para a gente ficar um pouquinho, descer nas minúcias de alguns tributos que a gente vai discutir aqui na aula, tá? Imposto de renda pessoa física, né, então, enfim, todo mundo que tem aí um rendimento a partir de certo valor, né, é obrigado a pagar o imposto de renda, pessoa física, né? Os residentes no Brasil, eles são, inclusive, tributados com uma base universal, então, se eu, por exemplo, se eu tiver uma renda oferida em outro país, eu tenho que oferecer este valor que eu ganho em outro país à tributação aqui no Brasil, e aí se tiver um acordo de não bitributação ou uma reciprocidade e eu tiver que pagar o imposto no outro país, eu compenso aqui ou não, dependendo de tiver um acordo ou não. Não residentes no Brasil são tributados sobre a renda com origem no país, né? Então aí o regime de fonte, existem algumas exceções para isso, mas na regra o não residente paga na fonte no Brasil, né? O Brasil tem uma legislação, diferentemente de outros países, tá? Principalmente os países da OCDE, existe uma tributação da renda na fonte no Brasil, né? Nas remessas internacionais muito forte. As alíquotas são progressivas, né, e dependem da renda anual do contribuinte, então a gente tem alíquotas aí de 7,5% a 27,5%, né, na pessoa física. Que mais? A gente tem aí também a tributação com base no ganho de capital, né, e aí alíquotas de 15% a 22,5%. Tá? Então também o ganho de capital, isso aqui vai ser muito importante para a nossa aula. Então eu comprei alguma coisa e vendi, e entre a compra e a venda teve um ganho, a pessoa física paga imposto de renda sobre a diferença. Isso vai ser bastante importante quando a gente for falar das operações com criptoativos e NFTs. Tá? E aí, imposto de renda pessoa jurídica, né? Então todas as pessoas jurídicas localizadas no Brasil pagam imposto de renda também. Tá? Se tiver subsidiária ou filial estrangeira, da mesma forma que a pessoa física, o governo brasileiro, né, o sistema tributário brasileiro aplica esse princípio da universalidade. Então, o residente no Brasil paga imposto sobre a renda que ele oferir também em outros países, tá? Então, pessoas jurídicas e pessoas físicas, acontece isso. E, como eu disse, pode ter um tratado e aí ter alguma compensação, mas a regra é essa, né? As alíquotas são de 25%, na verdade são duas alíquotas, tá? De 15% mais 10%
sobre aquilo que exceder a R$ 240 mil por ano de renda, tá? Então, por isso que se fala numa alíquota conjugada de 25%, tá? Também se paga no ganho de capital, então a pessoa jurídica se compra, adquire um bem, revende esse bem com lucro, ela paga sobre o ganho de capital, depois tem um jeito lá de fazer uma espécie de compensação com o todo. E aí, como eu disse, se tiver um imposto pago no exterior, então uma empresa prestadora de serviço no Brasil, prestou serviço para alguém fora do país, e este outro país cobrou imposto sobre esta renda, então pode ter o aproveitamento desse valor pago no outro país, no Brasil, dependendo ou de tratados, né, de acordos, ou de regras de reciprocidade. Por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos não têm acordo de dupla tributação, mas eles aplicam a regra de reciprocidade. Então, o imposto pago aqui pode ser compensado lá e vice-versa, tá? Aí temos a contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Que é uma irmã do imposto de renda, tá? Então, também as pessoas jurídicas pagam sobre o lucro, né? Então, é muito parecido com o imposto de renda, salvo uma ou outra exceção. A alíquota é de 9%, por isso que quando se fala em imposto de renda no Brasil, a gente fala, né, de pessoa jurídica, fala assim 34%, porque na verdade se soma, né, o imposto de renda, de 25%, mais a CSL, que é 9%, e aí a gente tem aí os 34%, e também tem incidência no ganho de capital, tá? O imposto de renda, a gente tem dois sistemas de apuração, tá? Então tem o lucro real e o lucro presumido das pessoas jurídicas, tá? Então, o lucro real, então a pessoa jurídica, ela calcula efetivamente sobre o lucro que é oferido, então ela computa receitas, despesas, e aí deduz despesas para chegar no lucro, e aí tributar esse lucro que é alcançado, se for alcançado. Então, uma empresa deficitária que opta pelo lucro real, se ela tem prejuízo, se ela empata, fica ali no break-even, ela não paga imposto de renda, né, nem contribuição social sobre o lucro, tá? E esse lucro real, ele é obrigatório em alguns casos, né? Então, se a empresa tiver uma receita maior de 78 milhões de reais por ano, ela está obrigada a ficar no lucro real, e tem algumas atividades, por exemplo, a instituição financeira é obrigada a estar no lucro real também. E a gente tem o lucro presumido, né? É uma opção para empresas não obrigadas a utilizar no lucro real, ou seja, uma empresa que não é um segmento obrigatório no lucro real como a instituição financeira, e está abaixo desse patamar de 78 milhões de reais por ano, ela pode escolher optar pelo lucro presumido, né? Aí o fisco presume o lucro, então pega a receita da empresa, sobre essa receita aplica um percentual de lucro, por exemplo, comércio é 8%, então pega a receita, aplica 8%, e sobre os 8% aplica o percentual da alíquota do imposto de renda, da CSL. E no caso de serviços, por exemplo, 32%, então varia de acordo com a atividade, né? E então o lucro, efetivamente, o lucro real passa a ser irrelevante. Por exemplo, uma empresa nova, né, uma empresa que está começando a atividade, né? Geralmente as empresas que têm esse faturamento inferior a 78 milhões de reais optam pelo lucro presumido, porque acaba sendo mais fácil e muitas vezes mais barato. Agora, uma empresa nova, por exemplo, tem muito investimento, que sabe que que não vai ter lucro, né, acaba optando pelo lucro real no começo das atividades e depois acaba mudando por uma questão de opção legal, né, de opção de oportunidade, enfim, de ser mais interessante, né. Aí a gente tem o PIS e COFINS, né, aí entrando no consumo, né, que são tributos que incidem sobre a receita, né, das pessoas jurídicas, das empresas. Existe tanto o regime cumulativo quanto não cumulativo, né? Então, basicamente, quem está no regime cumulativo é quem está no lucro presumido, né? Aí paga 3,65% e não toma nenhum crédito. Quem está no lucro real apura uma alíquota um pouco maior, de 9,25%, mas aproveita crédito, tá? E essas contribuições também incidem na importação de produtos ou serviços, aí a alíquota pode variar, tem que ver qual que é a alíquota que vai ser aplicada. E aí, se o importador está no regime não cumulativo, pode tomar o crédito daquilo que paga na importação. Gente, eu estou simplificando muito. Nas PIS e COFINS tem uma série de discussões, uma série de polêmicas, enfim, mas eu estou aqui só dando um overview, como eu disse, para depois a gente entrar
na parte mais específica, né, das operações, tá? Aí temos imposto de importação, né, que é cobrado por importação de produtos, tá, gente? Então, é só produto, então não incide imposto de importação na importação de serviços, tá? Então, são coisas tangíveis, né? Então, o desembaraço, né? Eu importo desembaraço, incide imposto de importação, e aí as alíquotas variam de acordo com a classificação fiscal do produto, tá? Tem uma lista enorme que o governo tem, junto com o Mercosul, aí é uma coisa meio padronizada, salvo algumas exceções, e aí tem lá os NCMs, né, dos produtos, e você paga o imposto de importação de acordo com a alíquota daquele seu produto. O IPI é parecido, né, ele incide também de acordo com uma lista, né, com base no NCM, mas a materialidade é diferente. Então, são operações com produtos industrializados, né, além da importação e primeira saída de produtos que são importados. Tá? E aí, se eu dou entrada e dou saída, ele funciona no sistema não cumulativo. O que eu pago na aquisição, eu tomo crédito para ser abatido quanto que eu devo, né, o meu débito na saída do produto que eu for produzir ou que eu importar. Né? Temos o ICMS também. O ICMS aí, na verdade, é uma sigla, né, que abrange aí tanto mercadorias quanto serviços, né? Então, um imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de alguns serviços, tá? Então, aqui são serviços de transporte e comunicação, né? Então, telecom paga ICMS, empresas de logística pagam ICMS, além de quem compra e vende mercadorias, né? E aí tem um conceito de mercadoria, que é um conceito que é bastante antigo, mas passou aí por algumas redefinições recentes, né? Essa discussão que eu falei do software no Supremo deu uma balançada nesse conceito. Depois eu vou falar com mais um pouco mais de detalhe, mas basicamente o conceito de mercadoria é algo que está bens produzidos em série, né, que são postos no mercado aí para serem revendidos e consumidos. Né? E tem a energia elétrica, que também tem incidência, que não é exatamente um bem tangível, né, mas que tem equiparação à mercadoria também incide na conta de luz, que vocês forem ver lá tem o ICMS sendo cobrado. É um imposto cobrado pelos estados, né? Ele é não cumulativo, então se eu sou um comerciante que compra mercadoria e revende, né? A compra vai vir com ICMS, eu vou revender, vai ter ICMS, mas eu vou abater um ICMS do outro. O que eu compro dá crédito, o que eu vendo é débito, eu abato, pago ao final do mês a diferença, né? Incide também sobre a importação e não incide sobre as exportações, tá? Então, as exportações são imunes e as alíquotas variam de estado para estado, depende da operação, também algumas depende do NCM, enfim, então tem uma variação de alíquotas. Depois a gente vai ver isso com o ICMS com um pouco mais devagar para a gente pensar criptoativos e NFT, se teria ou não a incidência desse imposto, tá? Aí a gente tem um outro tributo aí sobre o consumo, que é o ISS, o Imposto sobre Serviços, né? Então, que incide sobre a prestação de serviços, mas não é qualquer serviço, né? Então, a gente tem aqueles serviços que são de competência dos estados, comunicação e transporte, né? Transporte interestadual e intermunicipal, o transporte dentro do município pode ser tributado pelo próprio município, pelo ISS, mas além de não poder ser esses serviços que são de competência dos estados, o serviço tem que estar numa lista. Existe uma lista de serviços tributáveis que está numa lei complementar, que é a Lei Complementar 116, que enumera, né, todos os serviços que são tributáveis. Se não tiver naquela lista, o município não pode cobrar um imposto. Tá? Isso aqui também é bom vocês fixarem, gente, porque a gente depois vai ver aí algumas operações que são feitas com NFTs e criptomoedas e que, né, essa discussão pode vir à tona, né? As alíquotas aí variam de 2% a 5%, né, dependendo do serviço. Geralmente, o ISS é devido no local que está o prestador do serviço, né, onde está o estabelecimento do prestador do serviço. Então, eu sou advogado, eu estou aqui no escritório de São Paulo, eu presto serviço aqui do meu escritório, então eu pago o ISS para o município de São Paulo. Né? Existem algumas exceções que o imposto vai ser pago no município do tomador do serviço, então, por exemplo, construção civil. Né? A construção civil, ainda que
a construtora esteja em São Paulo, se ela prestar um serviço em Santos, ela vai pagar o ISS em Santos. Eu, advogado, se eu prestar um serviço em Santos, se eu tiver um processo em Santos, não importa. Vou pagar em São Paulo, porque essa é a regra. Tá? Tem algumas exceções. E incide também sobre importação de serviço. Tá? Então, se eu importo um serviço de um prestador de outro país, né, quando eu for fazer a remessa do valor para o exterior, eu vou pagar o ISS também, desde que o serviço prestado esteja na lista de serviços a qual eu me referi agora há pouco. Tá? Então, tem que estar na lista para ter incidência do ISS. E a gente tem, o que mais? O ITBI, né, cobrado na transmissão de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis, né, um imposto aí de competência dos municípios, as alíquotas variam de município para município. Temos o causa-mortes e doações, né, então, causa-mortes, falecimento, né, e nessa transmissão de propriedade por causa do falecimento existe a incidência desse imposto. Na doação também, né, e aí as alíquotas variam, enfim. Aí temos o IPTU, que eu já falei, do patrimônio, o ITR, sobre a propriedade urbana ou rural, né. Aí, além disso, a gente tem, né, então, operações financeiras tributadas por 4 tributos diferentes. Essa parte também é importante, nós vamos retomar, tá, pessoal? Que é o tal do IOF, né, que talvez vocês tenham ouvido falar, porque algumas operações que a gente faz com o banco incide IOF, né, então a gente tem... Só que, na verdade, tem essa sigla IOF, mas são 4 impostos diferentes. Um imposto sobre operações com títulos e valores mobiliários, tem uma operação com operações de câmbio, operações de seguros e operações de créditos. Quando for o momento oportuno, eu vou falar um pouquinho mais de cada um desses tributos, porque isso aqui existe uma discussão se incidiriam ou não sobre operações com criptomoedas. Tá? Então, depois eu vou voltar com isso. Bom, então, basicamente é isso. Eu sei que é muita informação, pessoal. Agora a gente vai esmiuçar um pouquinho mais quando for falar das operações em si, né, do motivo da nossa aula aqui. Tá? Operações com criptomoedas e NFTs. Tá? Existe uma série de tributos, pessoal, que indistintamente, né, eles incidem não só porque eu estou operando com criptomoedas ou com NFTs. Né? Então, vocês trabalham em escritórios, o escritório de vocês apura tributos, né? Ou vocês trabalham em empresas, as empresas apuram tributos, né? E aqui eu estou falando de pessoas jurídicas, então são tributos que, dependendo do que as empresas, os escritórios de vocês fizerem, vão pagar também. Então, não é o fato de ser criptomoeda ou NFTs que vai ter uma tributação especial. Tá? Então, aqui a gente tem pessoa jurídica. Pessoa jurídica opere com NFTs ou criptomoedas ou com qualquer outra atividade, ela tendo lucro, ela vai pagar imposto de renda e vai pagar a contribuição social sobre o lucro. Então, isso aí é algo que qualquer pessoa jurídica vai pagar. Tá? Então, então, assim, na tributação aqui da nossa aula de operações com criptomoedas e NFTs, vai ter esse tributo, mas não porque eu estou operando com esses bens, mas porque eu sou uma empresa e se eu oferir lucro eu tenho que pagar, simples assim. Né? Se eu tiver receitas também com as operações, receitas de vendas, receitas com licenciamentos, o que quer que seja, né, eu vou pagar o PIS e COFINS. PIS e COFINS incidem sobre receitas. Tá? Então, o simples fato de eu oferir receita, eu já vou ser chamado a pagar esses tributos. Né? Doações. Então, se eu receber alguma doação, eu vou pagar o imposto sobre doações, assim como qualquer empresa. Então, se a minha empresa receber uma doação de criptomoeda ou de algum NFT, enfim, difícil, né, ter uma doação, é mais fácil, é mais comum ter compra e venda, mas se eu receber uma doação desses bens, eu, como donatário é o contribuinte, né, do ICMD, eu vou pagar também esse imposto, assim como qualquer pessoa jurídica pagaria esse imposto se recebesse uma doação. Né? Se eu fizer uma remessa para o exterior, então eu contratei um serviço no exterior, ou eu vou pagar um royalty para o exterior, né? Mais o serviço que é o mais comum. Eu vou pagar PIS e COFINS pela importação do serviço, quase sempre é um serviço técnico, então vai ter essa contribuição de intervenção do domínio econômico sobre a importação de serviço técnico, né? Ou importação de tecnologia, que é a CID, né? E aí eu vou ter ISS também, se tiver aí na lista de serviços. Né? Eu coloquei esse discutíveis aqui porque essas remessas, se forem serviços
esses tributos vão incidir. Agora, se for, por exemplo, o pagamento de royalty, aí não necessariamente vai ter ISS, CID e PIS e COFINS, porque isso tudo é uma discussão jurídica, enfim, que eu também pelo tempo que a gente tem, não dá para a gente entrar no detalhe, mas basicamente eu vou ter essa tributação, mas não independe do que eu estou transacionando, né? Pelo simples fato de fazer essa remessa, eu vou ter que pagar. Tá? E se eu for a pessoa física, mesma coisa. Se eu tiver renda, eu pago o imposto de renda da pessoa física. Então, se eu vender um NFT, tiver uma renda disso, eu vou pagar imposto de renda, né? E aí não incide sobre o NFT, mas sobre a minha renda. Se eu fizer algum licenciamento vinculado também a isso, eu também pagar uma renda de pessoa física, né? Vou pagar também sobre o ganho de capital. Lembra que eu falei, olha, imposto de renda, se eu tiver um ganho de capital, é renda. Ganho de capital é renda. Então, se eu comprar alguma coisa por um preço, vender por outro preço maior, a diferença é considerado renda. Né? Então, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, no caso da pessoa física, eu também vou pagar. Só que pessoa física tem ali um limite mensal de R$ 35.000 que eu não preciso pagar. Então, se eu fizer compra e venda de criptomoedas dentro do limite de R$ 35.000 por mês, né, e eu tiver ganho de capital, nessas operações, eu sou isento de imposto de renda. Se passar de R$ 35.000, eu pago imposto de renda. Tá? Eu, pessoa física também, recebendo uma doação, vou pagar o ITCMD, e eu recebendo uma herança, né, que aí é específica de pessoas físicas, eu também vou pagar o ITCMD, e se eu fizer uma remessa ao exterior, diferentemente da pessoa jurídica, aí eu vou passar para o cartão de crédito, eu vou pagar aquele IOF ali do cartão de crédito que incide sobre o câmbio. Tá? Então, assim, vai ser indiferente. Né? A diferença, a gente vai ver o quê? Na tributação mais específica das operações em si, né? Que é aí que vai entrar aqui o tema principal da nossa conversa. Né? Por quê? Porque vocês, claro, já devem ter visto aí nas aulas anteriores, eu também não vou entrar tanto nas discussões conceituais que vocês já tiveram aí com pessoas que falaram muito melhor do que eu, mas que vocês viram que provavelmente que existe toda uma discussão, né, sobre a natureza jurídica desses novos bens. Né? Isso, para fins tributários, né, como eu falei ali naquela parte que eu falei dos impostos, né, vocês viram que a gente tem ali, isso partindo da Constituição Federal, mas os entes tributantes, né, então União Federal, Estados, municípios, principalmente quando eles vão cobrar impostos, né, a gente tem ali alguns conceitos utilizados. Né? Então, a gente tem imposto sobre circulação de mercadoria, a gente tem imposto sobre prestação de serviços, né, produtos industrializados, enfim, a gente tem alguns conceitos, né, que são muito antigos, né, a nossa Constituição de 88, mas esses conceitos estão já há mais tempo. Né? A gente tem o ICMS, serviço, S é o serviço de transporte ou comunicação, e comunicação até hoje, a gente tem uma discussão enorme na jurisprudência sobre o conceito de serviço de comunicação, e é um conceito que é muito difícil, né, de ser trabalhado, porque todo dia a gente tem uma tecnologia nova e comunicação, o que é comunicação ou não, fica ali dentro de uma discussão, né, que ainda está um pouco aberta, e a gente tem o STJ com decisões discrepantes, o Supremo também, sem falar de tribunais administrativos, né, como o Tribunal aqui de São Paulo, que eu fiz parte, enfim. Então, assim, tem toda uma questão de enquadramento de realidades dentro da possibilidade ou não dessas realidades serem tributadas, porque a Constituição trabalha com conceitos antigos, né? E aí quando chega nova realidade, novas operações, né, essa dificuldade aumenta, se agrava. E se a gente pegar, por exemplo, criptomoeda, então, é uma coisa que é uma discussão assim tremenda. E para vocês terem uma ideia, né, eu até trouxe aqui um estudo de 2016, isso não é um problema só brasileiro. Né? Então, isso não é um problema só do sistema. Embora o sistema tributário brasileiro ele seja diferente do sistema de outros países, porque nenhum outro país tem uma Constituição que seja tão detalhista, né? E é por isso que gera tanto contencioso, né? Porque a Constituição ali trabalha conceitos antigos, né? E, digamos, qualquer coisa que saia um pouco
de uma leitura muito estrita daquilo que está na Constituição Federal, é judicializado. Né? Os contribuintes que não querem pagar tributos, é óbvio, judicializam, discutem. Né? E, por outro lado, também a gente tem os fiscos, né, com visões sempre muito fiscalistas, foi um pouco redundante, né, o fisco com visão fiscalista, mas muito tendentes a ampliarem o máximo possível as possibilidades de tributação. Né? Então, isso também gera muito contencioso, porque existem muitos autos de infração que são exagerados, né, que são absurdos juridicamente, que acabam sendo revertidos, mas gera contencioso, gera litígio. Então, o tributário tem muito litígio pela forma que isso acontece. Se a gente pega uma realidade como criptomoedas, não é uma realidade brasileira. Então, eu peguei um estudo aí de uma pesquisadora de 2016 e a gente vê que criptomoeda nos países é algo, não existe uma uniformidade de jeito nenhum. Né? Então, assim, a gente fala de tributação da renda, o conceito de renda é algo mais ou menos uniforme entre os países. Né? Tributação de serviço é mais ou menos, existe algum nível de uniformidade entre os países. Criptomoeda, não. Então, a gente tem aí esse estudo que é de 2016, gente. Claro que isso precisaria ser atualizado, mas eu trouxe aqui só para em caráter ilustrativo de como ainda é algo que é uma discussão que pode ir para vários lados. Né? Então, a gente tem, por exemplo, 11 países em 2016 com proibição de circulação e utilização de criptomoedas, 29 países com manifestações quanto à sua natureza jurídica, com 13 classificações jurídicas distintas. Então, a gente tem 13 enquadramentos diferentes em diversos países sobre o que seria, aqui, no caso, uma criptomoeda. Né? Então, só para ilustrar, tá, gente? Claro, não vou entrar aqui nos detalhes, mas a gente vai pegar, tem país que diz que criptomoeda é mercadoria, instrumento financeiro, unidade de conta, dinheiro, ativo financeiro, de novo, mercadoria. Os vermelhos são os que proíbem, né? Que mais? Bem, serviço, Singapura, serviço, sistema eletrônico de pagamento, ganho de capital, enfim, isso aqui foi o que essa pesquisadora levantou, né? Propriedade privada, serviço financeiro, enfim, moeda, e-money, que mais? Substituto monetário na Rússia, enfim, existem qualificações das mais distintas mundo afora, 11 qualificações jurídicas de criptomoeda. Né? E quando a gente olha para o Brasil, a gente não tem algo tão diferente assim. Claro, não tem 11 classificações, mas se a gente pegar o que a CVM já falou, o que o Banco Central já falou e o que a Receita Federal falou, a gente vai ver que esses órgãos não estão totalmente alinhados. Né? Então, em pronunciamentos aí oficiais, né, de órgãos do governo, não são tão uniformes. Então, a CVM diz que os criptomoedas não são ativos financeiros. Né? Existem algumas restrições, né, para aplicações financeiras em fundos, né? E aí, ultimamente, até saiu uma regulação que o fundo pode ser aplicado em fundo no exterior, desde que o país do fundo, né, tenha regulamentado criptomoedas, alguma coisa assim. Mas não são ativos financeiros. O Banco Central, num pronunciamento, diz que é um bem, e, assim, classificar como bem tudo aquilo que o direito protege é bem. Né? Então, assim, e tem valor, né? Enfim, tem tutela jurídica, tem um valor, tal, é um bem. Então, é uma classificação muito ampla. Né? Então, se a gente for pensar no direito tributário, que trabalha, como eu disse, com algumas caixinhas, mercadoria, serviço. Mercadoria é bem, só que mercadoria é espécie de bem. Bem é mais abrangente. Mercadoria é uma espécie, mais restrita. Produto também é uma espécie de bem, mas é mais restrito. Né? Moeda é uma espécie de bem, mas é muito mais restrito. Então, é algo que também não ajuda muito. Né? Depois teve um outro pronunciamento dizendo que é ativo não financeiro e que não é moeda eletrônica, que existe um conceito de moeda eletrônica numa lei e tal, não é moeda eletrônica. E vem a Receita Federal, que equipara
ativo financeiro, né? Então, tem primeiro foram uns pronunciamentos da Receita com relação à natureza jurídica, né? E diz que não equipara um ativo financeiro. E aí, curiosamente, nesse pronunciamento da Receita, eles citam um artigo do Código Tributário Nacional que diz o seguinte, que a ocorrência do fato gerador, o que é o fato gerador? É o fato que enseja a cobrança de um tributo. Então, auferir renda. Se eu aufiro renda, se eu ganho, recebo um valor por alguma operação que eu fiz, ou um salário, alguma coisa assim, esse é o fato gerador que desencadeia a cobrança do imposto de renda. Esse artigo que é citado diz assim, que a ocorrência do fato gerador independe da validade do negócio jurídico, né? Aí vocês vão me dizer, pô, mas no primeiro slide você colocou que não pode ser tributação, o tributo é algo que incide sobre ato lícito, né? Então, só fazer né, para não ficar isso no ar. O que quer dizer isso aqui, esse artigo do Código Tributário Nacional? Que ainda que eu tenha um negócio que seja considerado inválido, se ele tiver uma operação que é um fato gerador lícito por trás dele, esse fato vai ser tributável. Então, por exemplo, né, uma venda, vamos supor aqui uma compra e venda de alguém que usa lá o Mercado Livre, que é um comerciante, que vende mercadorias todos os meses, etc., com intuito de lucro e tudo mais, mas é uma pessoa física que não está registrada como comerciante e que vende a mercadoria como se fosse uma pessoa física, né? E aí, enfim, não se sente aí obrigada nem sob o ponto de vista fiscal a se registrar e a emitir nota, não se sente sob o ponto de vista de consumidor responder por danos do produto, enfim. Não é pelo fato de ele não estar regulado, ou seja, não ter uma validade, a compra e venda ter vícios, que o fato gerador circular mercadoria, vender mercadoria, não ocorre. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, curiosamente, a Receita Federal não diz isso, mas é como se, olha, ainda que as operações com criptomoedas não estejam reguladas e possam até não ser legítimas, né? Se tiver algum fato gerador aqui de imposto, e aí o que a Receita Federal quer cobrar é o imposto de renda de quem vende a criptomoeda, então ele está dizendo o seguinte, olha, ainda que essa operação não seja totalmente legal, porque não tem regulamentação ou algo do gênero, eles não detalham muito, mas se quem vender, comprar e vender, né, tiver renda com isso, tiver ganho de capital, tem que pagar imposto de renda. Né? Basicamente é isso. E aí veio uma instituição normativa em 2019 que trouxe aí uma definição de criptoativos, né, e aí criptomoeda como uma espécie de criptoativo, né, e aí como as pessoas devem declarar, etc., né, que é a que eu trouxe nesse slide, né, que foi uma definição usada pela Receita. Desculpa que pingou aqui o negócio. Então, o que diz essa normativa? A gente tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu... o que o judiciário falou sobre a natureza jurídica. Eu desconheço aí uma decisão, enfim, acho que devem ter já algumas decisões com relação a isso, né? Já deve ter conflitos, mas eu desconheço alguma definição de um julgamento definitivo, STJ, Supremo. Eu acho que esses casos ainda não chegaram lá, né? Pelo menos aí na... Não é que ontem... pois Ontem não. a professora falou com relação que o próprio judiciário, por vezes, está considerando a natureza jurídica, por vezes, como moeda, só que em outras situações diz que não é moeda. Então, quando você falou que cada um, né, tá entendendo a natureza jurídica, também tem a questão do próprio judiciário, que ora está para um lado, ora está para o outro. Sim, exatamente. O Banco Central falou que não é moeda, nem moeda eletrônica, né? E a Receita Federal também não, pelo enquadramento que eles deram aqui, né? E eu tenho uma opinião também que depois eu até vou, né, enfim, falar um pouquinho mais quando eu for falar do IOF, né, que é um imposto que incide sobre compra de moeda. Eu entendo que também não é moeda, né? Mas bom ponto, Luciana. E aí a Receita traz essa definição de criptoativos, né? Então não é uma definição de criptomoeda, né, mas de criptoativo, então que me parece que é algo mais abrangente, né? Que aí
representação digital de valor denominado em sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local estrangeira, transacionada eletronicamente, com a utilização de criptografia de tecnologias de registros distribuídos, né, o blockchain, que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços, e que não constitui moeda de curso legal. Então, aqui é a posição da Receita Federal quanto a criptoativos. E aí já tem uma discussão, existe uma discussão se os NFTs são criptoativos ou não. Tá? Então, eu já vi artigos de autores defendendo que não se enquadrariam nesse conceito da Receita Federal. Por quê? Por causa desse trecho aí, ó, valor denominado em sua própria unidade de conta. Então, existem algumas manifestações nesse sentido. E aí, qual que é a utilidade disso? Né? É na questão da declaração. Peraí, que eu acho que tem mais uma... Ah, ok. Alguém vai sair da aula, desculpa, estou achando que é alguma pergunta. Sem problema. Boa sorte aí. Aí tem perguntas e respostas, né, da declaração. Acompanhando, tá? Tô com a câmera desligada, mas tô aqui acompanhando. Fica com você então essa parte, né, Thaís? Desculpa. Fica, não, tá bom, imagina, então tá bom, fica desculpa, tranquilo. tá bom. Então tem perguntas e respostas, né, que aí diz aí como é que o contribuinte classifica, né? Então, criptoativos, tais como as moedas virtuais, talvez tais como, né? Então, criptoativos é um conceito mais amplo e moeda virtual é algo que se enquadra, né, nesse conceito. Não são considerados como ativos mobiliários nem como moeda de curso legal nos termos do marco regulatório atual, uma posição que não é nem ativo mobiliário, nem moeda, né? E isso aqui é importante para depois a gente falar da tributação do IOF, tá? Eu vou falar mais para frente. Entretanto, pode ser para os ativos financeiros sujeitos a ganho de capital, porque a receita quer o quê? O imposto de renda sobre ganho de capital. E devem ser declarados pelo valor de aquisição na ficha de bens e direitos de acordo com os códigos específicos a seguir. Eu não copiei os códigos, gente, mas tem um código específico para criptoativos na declaração de imposto de renda. Tá? E aí, se o NFTs é ou não criptoativo, essa discussão vai ter relevância onde você declara ali o NFT na tua declaração de imposto de renda. Tá? Porque, no fim das contas, se tiver ganho de capital, de qualquer forma, a Receita Federal vai querer o imposto de renda. Tá? Ixi, travei aqui, pronto. E as NFTs? Né? As NFTs, diferentemente ali das criptomoedas e criptoativos, eu desconheço no Brasil, né, no Brasil, alguma autoridade regulatória que já tenha classificado juridicamente os NFTs. Né? Eu desconheço alguma classificação nesse sentido. Aí a gente tem aí alguma coisa de doutrina, mas ainda, até onde eu vi, bem começando ainda, né, que é uma realidade ainda muito nova, e acho que ficou assim no radar das pessoas, né, talvez há um ano, pouco mais de um ano, quando essas operações multimilionárias começaram a acontecer e começaram a pipocar na imprensa. Então, acho que é uma coisa que, se a criptomoeda é algo relativamente novo, o NFT é novíssimo, né? Então, tem aí, claro, algumas posições, né, de que seria um bem infungível, né? Então, o nome já diz, né, non-fungible tokens, né? Então, é um bem infungível. Mercadoria, eu já vi algumas pessoas na imprensa não, na internet, artigos, tá, ou entrevistas, né, falando que, em princípio, até poderia ter incidência. Eu participei de um evento também da ABAT, né, que tinha uma professora que entendeu que, em tese, poderia ser considerado mercadoria, em tese poderia, um professor de direito tributário, tá, poderia até ter ICMS sobre compra e venda de NFTs e criptomoedas, né? Enfim, então, é algo aí que é uma discussão que está acontecendo. Eu já vou dar minha opinião, né? E aí tem uma discussão também daquilo que representa, o que a NFT representa, se é algo digital ou físico. Eu sei que aqui no curso vocês estão falando muito do digital, e eu vou ficar aqui, me prender aqui também, né? Daqui para frente na aula eu vou falar do NFT puramente digital, mas também existem aí discussões com relação aos NFTs que representam bens físicos, né? E aí, enfim, também já havia artigos, né, de colocando, olha, se for um bem físico, né, e com o qual eu concordo, né, a transação de uma NFT, de um token, né, que represente algo que é físico, vai seguir, né, a tributação, o regime jurídico daquilo que é físico que já existir. Então, por exemplo, tem país que você hoje
Hong Kong, por exemplo, você compra e vende imóveis, né, com tokens, né? Então, que acaba virando ali fazendo o papel de uma escritura de compra e venda do cartório, né? E aí eu li um artigo lá que a pessoa falava, olha, não é porque eu estou comprando e vendendo um imóvel via um token, né? Não estou falando da realidade brasileira, óbvio, mas que eu vou pensar só na compra e venda em token, que eu estou fazendo uma compra e venda do imóvel. Seria o mesmo que eu falar que eu estou pensando na compra e venda de uma escritura, né? A escritura, ela representa isso. Eu, na verdade, estou comprando um imóvel, então o regime jurídico é a compra e venda do imóvel. Mas aqui eu vou ficar no digital, que é o que a gente está falando mais aqui no curso, né? Pelo que eu vi das outras aulas e tal, então vou focar mais nisso. Mas também existe essa questão, tá? Aí o que a gente tem aqui de, né, ainda prosseguindo aqui, né, algumas atividades correlatas, né? Então, eu falei aqui da questão do enquadramento, né, da natureza jurídica, né, que ainda, é algo que ainda está em discussão, é algo que ainda está, que a gente, como eu disse, né, o download do software demorou tanto tempo, né? Eu não sei se o judiciário vai ser, até respondendo uma da pergunta da colega, né, se vai ter uma resposta tão rápida assim, né, ou tão demorada assim, ou vai ser algo mais rápido. Mas as autoridades, pelo menos, aí têm batido um pouco de cabeça. Mas a gente tem algumas outras situações correlatas, já vou falar da compra e venda, né, desses ativos. Por exemplo, existe uma atividade de mineração de criptomoeda, né, e aí existe uma discussão, né, se isso é tributado ou não é tributado. Né, o Banco Central, um dos pronunciamentos, colocou ali que a mineração é considerada um processo produtivo, né, ou uma prestação de serviço, dependendo se eu produzo eu minero né, para mim mesmo, né, ou se eu minero porque eu sou contratado para minerar. Mas, enfim, sendo um processo produtivo, uma prestação de serviço, uma atividade, será que poderia ter uma tributação pelo ISS? Então, já existem discussões com relação a isso, né? Claro, se eu minero para mim mesmo, né? Eu estou fazendo algo para mim mesmo. Então, existe uma vedação clara para não ter tributação, porque ninguém paga tributo sobre serviço, imposto sobre serviço, ISS, por um serviço que presta a si próprio, o autosserviço, né? Então, se eu faço algo para mim mesmo, você não tem um pagamento sendo feito pelo serviço, né? Um preço de serviço. Então, o ISS incide sobre o preço do serviço. Então, você não teria. Agora, se eu minero para um terceiro, eu já estou prestando um serviço para alguém. Só que não existe hoje na lista de serviços, na minha opinião, pelo menos, e pelo que eu tenho discutido com colegas, e existe aí um certo consenso, não se enquadra em nenhum item na lista de serviços, né? Então, não existe nada específico, né, para ser enquadrado. Agora, existem itens mais genéricos que talvez possam ser enquadrados, e, por exemplo, existe lá um item na lista de serviços, já vou mostrar para vocês, que é processamento de dados e congêneres. E tudo que envolve computador e que não se enquadra em nada específico, os municípios acabam enquadrando nisso, né? Tem um outro item lá que é suporte técnico em informática, então também que os municípios, às vezes, enquadram nisso também, quando é algo que eles não entendem muito bem o que é uma coisa muito fora dos outros itens da lista, tá? E aí, o minerador, por outro lado, geralmente o minerador ele recebe criptomoedas como pagamento, né? E aí isso aumenta o patrimônio dele, e não aumentando o patrimônio dele, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, né? Ele teria renda, e aí será que ele seria tributado pelo imposto de renda? Né? Então, se eu for uma pessoa física, né, e aí eu sou uma pessoa física, eu recebendo criptomoedas, né, como retribuição do meu trabalho de mineração, o imposto de renda da pessoa física trabalha muito com a questão de uma renda sendo realizada, né, eu recebendo um dinheiro mesmo, né? Então, eu acho que é questionável. Agora, a pessoa jurídica, não, né? Então, daria aí para se pensar numa tributação pelo imposto de renda também com base na criptomoeda que eu recebi, que é um aumento do meu patrimônio, então seria uma renda. Tá? Aí é outra atividade correlata, né? A atividade das exchanges, das corretoras. Né? Então, existe um item
para intermediação de negócios quaisquer, né? Então, isso já existe. Então, assim, é uma lei de 2003, a lei de ISS, né? E aí a gente tem uma realidade muito mais recente do que isso, mas existe um item lá que... E a lei, né, gente, não serve só para as coisas que estão acontecendo, mas também ela tem que ser prospectiva e na medida do possível, abarcar novas realidades. A gente tem um item lá que é intermediação de negócios quaisquer. Então, as corretoras estão abrangidas nesse item, né? Então, elas têm que pagar o ISS, que varia de 2% a 5%. Existe na instrução normativa da Receita Federal uma obrigação das operadoras das exchanges de criptomoedas de informar a Receita Federal quanto às operações, né? Agora, será que esse entendimento de informar se aplicaria, por exemplo, para as intermediadoras de NFTs? Né? Se alguém fizer uma intermediação de um NFT, a IN fala em criptoativo, né? Então tem aquela discussão que eu coloquei para vocês. Olha, tem gente entendendo que o conceito de criptoativo da instrução normativa da Receita Federal não abrange as NFTs, então não haveria essa obrigatoriedade de um intermediário, tá? E aí a gente tem leilões de NFTs, né? Então, o leilão, a atividade do leiloeiro está na lista de serviços também, né? Desde sempre, né? Então, existe um ISS sobre a comissão do leiloeiro, enfim, é algo também que tangencia aí as operações com NFTs. E as transações em si, né? Então, eu falei agora de umas operações que tangenciam, mas e as transações em si? A compra e venda de criptoativos, de criptomoedas e de NFTs. Qual seria a incidência sobre a transação? Aí, de novo, pessoal, não estou falando da renda. Eu posso comprar e vender uma NFT, eu posso comprar e vender uma criptomoeda. Se eu tiver ganho de capital, se eu tiver lucro na operação, eu vou pagar imposto de renda. Se eu sou uma empresa e vendendo eu vou ter receita, eu vou pagar o PIS e COFINS. Mas aqui eu estou falando da tributação da operação em si. O fato de eu transacionar uma criptomoeda ou um NFT enseja a tributação por um dos tributos que incidem sobre o consumo, né? E aí aqui está a grande discussão, ao meu ver, né? Então, a gente tem aqui, vamos começar pelo ICMS, tá? A gente tem, por exemplo, uma norma jurídica que se chama convênio, que é um acordo entre os estados, né? Dois convênios, na verdade, um complementa o outro, e tratavam dos tais bens digitais. Tá, gente? ICMS, desde que foi criado o ICMS, com base no imposto de venda a consumidor, venda varejo a consumidor, com base no IVA da França dos anos 60, alguma coisa assim, sempre, né, falou aí de compra e venda de bens tangíveis, né? Então, esse negócio de álcool em gel aqui, esse caderno, enfim, coisas, né, tangíveis, materiais, né? De repente, surgiu aí uma discussão se os imateriais também poderiam ser tributáveis, esses imateriais que circulam, né, e que são aí acessíveis por qualquer um no mercado, né, que poderiam ser consideradas mercadorias. Então, os estados começaram a olhar, enxergar essas operações, e aí resolveram, e aí convênio é isso, né? Convênio é um acordo entre os estados, né? E eles acordaram em passar a tributar bens e mercadorias digitais, que tem um conceito muito amplo, né? Bens ou mercadorias digitais, tais como softwares, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres. Vejam como isso é amplo, né? Como isso é amplo. Que sejam padronizados, ainda que tenham sido ou possam ser adaptados, comercializadas por meio de transferência eletrônica de dados, observarão as disposições contidas nesse convênio. Então, veja, os estados quiseram alcançar operações com arquivos eletrônicos e congêneres por meio do ICMS, tá? Que historicamente sempre incidiu sobre coisas que estão no comércio e são tangíveis, tá? E aí, será que criptomoedas e NFTs são esses bens digitais ou mercadorias? Será que poderia incidir o ICMS? Né? Então, a gente está tendo uma discussão entre tributaristas aí com relação a esse assunto, tá?
E aí, como é que a gente tem, então, eu vou fazer um brevíssimo aqui apanhado histórico para a gente chegar no que eu acho que são as respostas para essas perguntas, né? Se criptomoedas e NFTs podem ser tributados pelo ICMS, tá? Bom, a gente tem 1988, a Constituição Federal de 1988, que inaugurou ali um novo sistema tributário nacional. Claro, muitos tributos já existiam, né? O imposto de renda já existia desde, né, algumas constituições atrás, né? O imposto por produtos industrializados, o ICMS, ele era o ICM, né? Acho que todo mundo aqui é bem novo, não pegou essa fase, mas era o ICM que virou o ICMS, o S, né, que foi acrescentado ali na competência dos estados a possibilidade de tributar os serviços de comunicação e de transporte, que eu já mencionei. Mas em 88, naquela realidade de 88, né, os bens que eram considerados mercadorias eram bens tangíveis, corpóreos, porque a realidade era aquela, né? Então, a gente tinha ali uma situação em que não havia um conflito, não havia uma discussão com relação a algo incorpóreo podendo ser tributado pelo ICMS, porque essa realidade não existia. A gente tinha já energia elétrica, mas a energia elétrica já estava na Constituição Federal também como algo tributável pelo ICMS. Então, a própria Constituição já falava, a energia elétrica eu sei que não é corpóreo, mas incide ICMS, né? Aí começou claro, as coisas evoluíram, né? E aí a gente teve né, discussões aí com, por exemplo, o software de prateleira, CD-ROM, né? Aquele CD-ROM que era o disquete, né? Acho que na época até era disquete ainda, né? Que era o software que estava ali gravado no disquete, que o pessoal ia na loja, por isso que é software de prateleira, pegava a caixinha, levava para casa e aí fazia a instalação. Esse software que era comercializado em cópias múltiplas, né? Então, aquilo ficou uma discussão. Isso é mercadoria ou isso não é mercadoria? Isso foi para o Supremo Tribunal Federal e no fim da década de 90, qual que era a discussão? Olha, na verdade, eu estou comprando aqui um suporte físico, estou comprando algo que é tangível, que é um disquete e uma caixinha, e eventualmente até um manual, sei lá, que são coisas tangíveis, mas o que eu estou comprando, na verdade, é um programa de computador, e o programa de computador, ele é intangível. E por ser intangível, ele não é mercadoria. Então, não deveria ter ICMS. Alguns contribuintes levaram isso para o judiciário. E o que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Como tem o suporte físico, como tem algo que é tangível, ele circula com algo tangível, tem ICMS. Não se confunde o programa de computador com o suporte, né? Mas como ele circula com o suporte, aquilo que sai da loja, que é físico, vai ter ICMS. E aí teve mais algumas outras mídias que foram também questionadas, né? Então, a fita VHS, né? A fita VHS teve um caso lá no Supremo que se discutiu, olha, eu estou comprando o filme, mas o que eu quero, estou comprando a fita, e a caixinha e tudo mais, né? A capinha e tal, mas o que eu quero é o que está lá dentro, que é intangível, é o imaterial, é poder assistir o programa, é isso que eu quero. Aí o Supremo falou, não, isso também é mercadoria, porque isso está em algo tangível, tá? Aí, claro, a gente teve a evolução da tecnologia, novas realidades, novas operações, e aí coisas mais atuais chegaram no Supremo Tribunal Federal. E aí chegou lá o livro eletrônico, né? E aí o livro eletrônico chegou numa discussão, porque livro tem algo chamado imunidade do livro eletrônico. O que é isso? Não pode incidir de livro, desculpa. Não, a Constituição diz lá, não pode incidir nenhum imposto sobre livro, né? Porque livro tem o acesso à educação, acesso à cultura, é um valor que a Constituição Federal preza, são valores que a Constituição Federal preza, então nós não vamos tributar. Aqui, assim, imunidade, gente, eu sei, vocês são da área tributária, mas só para traduzir para vocês, imunidade é como se fosse, não é, tá? Mas é como se fosse uma isenção que a própria Constituição Federal fala. Então, não é que o ente tributante pode ou não tributar. Ele nem pode.
Ele não tem nem o poder de dizer que é isento, porque ele não poderia dizer que aquilo é tributável. Então, ele está proibido de tributar aquilo sob qualquer hipótese. E aí chegou o livro eletrônico, né, que não está no conceito, porque o que diz a Constituição? O livro e o papel destinado à sua impressão. Né? O livro eletrônico não tem nem papel, e o conceito de livro é o livro que a gente pega, né? Algo parecido, isso aqui é um caderno, mas algo parecido com isso. Né? Então, o livro eletrônico foi lá para o Supremo. O que o Supremo colocou? Não, realmente, o livro eletrônico ele tem a mesma função do livro em papel, né? Então, aqueles mesmos valores protegidos por livro em papel, que é acesso à cultura, acesso à educação, o livro eletrônico cumpre o mesmíssimo papel. Então, nós vamos manter essa imunidade. E também porque livro eletrônico é mercadoria. Isso está escrito lá na decisão. Tá? É uma decisão de 2016, alguma coisa ali. E aí teve a decisão desse caso que é de 99, que terminou esse ano, que era do download de software. Né? Que aí eles disseram que não tem ICMS, que só pode ter ISS, não pode ter ICMS, mas o que o Supremo decidiu? Não tem ICMS neste caso, não porque ele é incorpóreo, não porque você não pega o software via download, não tem a caixinha, mas porque, primeiro, o ICMS pressupõe uma transmissão de propriedade, tem que ser uma compra e venda, e o software, você tem uma licença do direito de usar o software, você não tem a aquisição do direito, né, autoral sobre o software, ponto número 1, e está na lista de serviços tributáveis pelo ISS. Então, se o legislador escolheu que é ISS, então tem que ser tributável pelo ISS. Tá? Então, assim, essa posição, embora tenha prevalecido a não incidência do ICMS, o Supremo deu uma visão clara de que o conceito de mercadoria mudou e pode atingir, sim, coisas que são incorpóreas. Né? Aí a gente tem pontos relevantes. A gente viu ali que tem esse convênio que fala dos bens digitais, né? Bens e mercadorias digitais, arquivos eletrônicos e congêneres. Tá? Aqui a gente tem uma discussão, pessoal, que foi o seguinte, né? Algumas ADINs chegaram no Supremo para tratar da tributação de mercadorias e bens digitais e software, né? Via download ou acessado na nuvem. Foram julgadas apenas 2 ADIs. Tinha uma ADI especificamente sobre esses convênios, só que essa ADI não foi julgada em conjunto, deveria ter sido. E depois desse julgamento, que eu acabei de reportar para vocês, a ministra relatora da ADI desses convênios disse que a ADI perdeu o objeto, porque esses convênios se pautavam num artigo da lei, enfim, do ICMS, que teve a declaração de inconstitucionalidade sem supressão de texto, mas uma declaração de inconstitucionalidade de que ele não poderia ser aplicável às operações com software. Só que a gente viu que bens digitais arquivos eletrônicos e congêneres é mais abrangente do que softwares. E esse processo transitou em julgado, não teve uma decisão declarando a inconstitucionalidade desses convênios, mas a ministra colocou lá, e foi seguida pelos demais, de que perdeu o objeto e que esses convênios são inaplicáveis. Então, em tese, realmente eles são inaplicáveis, mas assim, o mercado ficou um pouco em dúvida depois da decisão se os estados realmente eles iriam deixar de aplicar esses convênios e deixar de cobrar ICMS sobre outras operações com intangíveis. Tá? Eu ainda não tenho notícias, eu fui consultado por clientes com relação a isso, mas eu ainda não tenho notícias de fiscalização com relação a isso, ou mesmo autos de infração. Tá? Então, eu não tenho notícias disso, mas foi algo que ficou no ar. Aí, como eu disse, eu participei no evento e tem gente, professores, entendendo que o criptoativo, na verdade, a criptomoeda ou o NFT, mais o NFT até, que em tese até poderiam ser tributados pelo ICMS, né? Porque se enquadram ali em algo que você transmite a propriedade, né? Então, vejam, vou colocar aqui de novo para vocês, tá? O que o Supremo decidiu? Que só tem ICMS se transmitir propriedade e se não tiver na lista de serviços de ISS. O software não transmite a propriedade e está na lista do ISS. Agora, a criptomoeda e o NFT, você tem transmissão de propriedade,
e você não tem item na lista de serviços de ISS. Então, assim, né, tem gente dizendo que, em tese, até poderia ter ICMS. Vocês vão encontrar, se alguém fizer pesquisa na internet, vocês vão encontrar algumas pessoas discutindo isso, né? Agora, assim, existe uma premissa, né, de que o ICMS é um imposto sobre o consumo, né, e que aí o criptoativo, mesmo o NFT, se a gente for pensar em algumas, né, sobre uma perspectiva de consumo até físico, né, você não tem o consumo, né, o ICMS, a origem dele, uma organização até histórica, a ideia é ele incidir sobre o consumo, né, a circulação, ok, mas de algo que está numa cadeia de consumo, né, tanto que, por exemplo, se eu sou uma empresa, eu estou falando aqui com vocês com um laptop, né? Estou com um laptop aqui que pertence ao meu escritório, tá? Esse laptop, ele é usado, eu estou consumindo esse laptop aqui, né? Supondo que o meu escritório ele fosse um comerciante, tá? Não é uma pessoa de serviço, mas não fosse comerciante. Se esse laptop, depois de um tempo de uso, ele fosse vendido pela minha empresa, não teria ICMS. Por quê? Porque esse laptop já foi consumido, né? Ou já se iniciou o consumo, ele é um ativo. E aí, bens de ativo não sofrem incidência de ICMS. Por quê? Porque existe uma ideia de que o ICMS ele deve incidir sobre bens para consumo. O conceito de mercadoria é esse, né? Ser consumido. Isso não acontece com criptomoedas de jeito nenhum. E NFTs, eu tenho alguma dificuldade de enxergar o consumo de uma NFT, né? Você pode ter o uso, mas eu tenho uma dificuldade de enxergar o consumo. Então, eu teria esse problema também para incidir, né? Mas aí, claro, vocês também, se vocês fizerem uma procura, vocês vão ver gente enquadrando, porque a NFT é o que mais se... É engraçado, né? A gente, quando vai lidar com essas novas realidades, o mundo digital, a gente... involuntariamente a gente pensa em coisas que são parecidas no mundo real, né, ou situações, né, porque pela falta de regulamentação, pela falta de, criptomoeda, né, Bitcoin, criptomoeda, a primeira coisa que vem na cabeça, a moeda, né, NFT, a obra de arte, né, a coisa mais próxima, tal, que se pensa, né, nas NFTs, e acho que nas outras aulas até vocês devem ter discutido isso, né, e aí existe um tal de convênio, que é um acordo dos estados, que isentam de ICMS as saídas de obra de arte, as operações com obra de arte, quando é o próprio autor da obra de arte que faz a venda do quadro, da estátua, enfim, né? Então já tem gente dizendo que, olha, se o autor da NFT vender, na venda que ele fizer da NFT, ele vai ser isento do ICMS porque tem um convênio, né? Então, já tem esse tipo de debate, né? Porque a NFT poderia ser considerada uma obra de arte, né? E dentro dessa linha do Supremo, que pode ter ICMS sobre o intangível também, então seria uma obra de arte intangível, né? E aí poderia ter ICMS. Eu não concordo com isso, tá, gente? Eu acho que a gente precisa ter um debate um pouco mais aprofundado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a lei do ICMS não está preparada para ter esse tipo de cobrança. A gente precisa ter uma lei dizendo que tem esse tipo de cobrança. Uma obra de arte é tangível. A gente tem toda uma legislação que fala de local, fala de estabelecimento em que se dá a saída da mercadoria, o local da ocorrência, o estado que é competente para tributar, porque isso está vinculado ao quê? Ao local em que está o bem fisicamente colocado, né? Então, a gente tem essas coordenadas para a gente ter incidência, né? Agora, se a gente pensar numa NFT, ainda que a gente supere a questão conceitual de ser ou não mercadoria, eu entendo que não é, mas ainda que a gente supere essa questão e entenda que, ok, em tese a gente não sabe qual estado vai cobrar, ou qual que vai ser considerada a operação né, porque a NFT pode estar no exterior, né, o arquivo, né, quer dizer, ele na verdade está registrado no blockchain, está em vários lugares ao mesmo tempo, e o titular pode estar no Brasil, ou num estado específico, mas a localização física, é complicado a gente pensar numa localização física, pensando em algo que está registrado no blockchain, né? Qual que é o estado competente? A gente tem 27 estados, o ICMS é um imposto estadual. Qual que é o estado competente para cobrar isso? Então, para mim, é absolutamente inviável ter qualquer tipo de cobrança, pelo menos hoje, né, com relação a isso.
E aí, enfim, as pessoas que entendem que existe essa isenção, né, que a saída do autor da NFT seria isenta, mas e as outras operações subsequentes? Né? Você só tem isenção na primeira saída. Então, a NFT que circular por aí, né, se for compra e venda, vai ter ICMS? Pelas razões que eu falei, eu entendo que não. Tá? E aí, assim, gente, eu entendo que não, e não é opinião, claro, é a minha opinião, mas eu acho que assim, do ponto de vista pragmático, é bem sustentável você ter esse tipo de opor essa posição para um físico, para um fiscal, se vier uma fiscalização, algo do gênero. Tá? Então, assim, me parece que não tem ICMS, né? E se não fez ICMS, haveria outro imposto na transação desses bens? Né? Possivelmente poderia ter outros tributos. Então, ISS, né? Circulação de criptomoedas e NFTs. Né? Assim, quando você produz o NFT sob encomenda, como eu disse lá atrás, né? Você está produzindo algo para alguém, você até tem um serviço, né, ali embutido, você está fazendo algo por alguém. Né? Então, você está minerando, você pode entender que você está fazendo alguma coisa por alguém. Agora, compra e venda pura e simples, não. Né? Você não tem um serviço sendo prestado, uma obrigação de fazer. Né? E parece que não. Né? Agora, o Supremo Tribunal Federal, naquele julgamento do software, entendeu que no licenciamento do software, que também não tem, ninguém faz nada pelo outro, você licencia o direito, aquilo ali foi desenvolvido por alguém, então alguém produziu o software, então teve um fazer, uma obrigação, teve um fazer de alguém, né, e embutido naquele software que depois é licenciado. Então a justificativa para a incidência do ISS em algo que é um licenciamento, que é uma obrigação de dar, e o ISS está muito mais tem uma tradição no Brasil de que ISS só pode incidir sobre a obrigação de fazer, ou quando a operação tiver uma obrigação de fazer, eu fazer algo em benefício de outrem, e o licenciamento não tem isso, né, o STF falou que não, o software foi feito por alguém, então teve um fazer. Gente, isso está sendo super questionado, tá, entre os tributaristas, porque foi uma saída bastante inusual, né, mas está lá, tá, o acórdão está lá, né, a decisão transitou julgada. Tá, então, será que por aí poderia ter alguma questão nesse sentido, né? Você poderia ter esse mesmo entendimento para o NFT e tudo mais, né? O NFT sob encomenda, como eu disse, será que poderia ser tributado? A mineração de criptomoedas, como eu disse, licenciamento, então eu sou proprietário do NFT e eu licencio o direito sobre aquilo para alguém, será que esse licenciamento poderia ser tributado? Tem um fazer, não tem? Licenciamento de software, o Supremo falou que é uma prestação de um serviço, será que o licenciamento aqui também poderia ser ou não? A gente precisa olhar para a lista de serviços tributáveis, tá, gente? Então, a gente tem aí, eu acho que 3 itens que talvez os municípios pudessem enquadrar. E aí, como eu disse, tem esse que é bem genérico, processamento, armazenamento e hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos, sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres. Então, assim, minerar, você está falando, eu estou processando dado. Será que se eu sou contratado por terceiro para minerar, será que então vão dizer que eu estou processando dado e aí eu estou prestando serviço? Talvez, né? Agora, a compra e venda da criptomoeda. A mesma coisa eu fazer o NFT, né? Alguém me contrata para fazer isso, sob encomenda. Pode ser, né? Tem processamento de dados. Tudo em informática tem processamento de dados. Agora, uma coisa é processamento de dados ser algo inerente ao que eu estou fazendo. Outra coisa é ser o objeto principal da contratação. Então, aí pode ter alguma discussão. E aí a gente tem suporte técnico informática, que também é bastante genérico, disponibilização sem inserção definitiva de conteúdos, aí é mais o licenciamento, né? Áudio, vídeo, imagem, texto pela internet, etc. Que aí pode ter alguma coisa nessa disponibilização. Mas assim, gente, hoje, 24 de novembro de 2021, não tem nenhum posicionamento dos municípios com relação a querer tributar a transação em si, de NFTs ou criptomoedas. Tá? Mineração também, eu ainda não vi nada, tá? São coisas bastante recentes. Então, aqui a gente está fazendo um exercício bem, assim, né, teórico, porque eu desconheço casos concretos de ter esta tributação, essa discussão, fiscalização, enfim, tá? No mundo real. Tá? E aí tem o IOF, né? O IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que, como eu disse, são 4 tributos distintos, tá, gente? Operações com
títulos e valores imobiliários, operações de câmbio, operações de seguros, operação de crédito, né? Será que algum desses tributos poderiam incidir nessas operações com criptomoedas ou com NFTs? Eu acho que seguros e crédito, né, não tem absolutamente nada a ver com esse universo, então acho que a gente pode excluir de antemão, né? Mas existem aí algumas discussões, de novo, também doutrinárias, porque por tudo ser muito novo, com relação aos outros dois IOFs, né? Será que poderia ter essa discussão, essa incidência? Então, primeiro, o IOA-títulos, né? O Imposto sobre Operações com Títulos e Valores Mobiliários, né? Que incide sobre transações com títulos de crédito e com valores mobiliários, né? E aí a gente tem conceitos, né, do direito privado, né, que servem para dar uma competência para, no caso da União Federal, cobrar imposto, né? E aí tem um artigo no Código Tributário Nacional que diz, olha, quando o direito privado tiver um conceito que é usado pela Constituição para a instituição de imposto, esse conceito do direito privado ele deve ser respeitado pelo direito tributário. Então, a lei tributária não pode mudar o conceito do direito privado. Então, a gente tem que ver o seguinte, será que no direito privado, criptomoeda e NFT pode ser considerado título ou valor mobiliário, tá, gente? Está errado, depois eu passo para vocês corretamente, tá? O valor mobiliário? Bom, primeiro que não existe um direito de crédito contra terceiros, e aí os terceiros, tanto na criptomoeda quanto na NFT, um terceiro específico, né? Eles não são direitos, né, oponíveis contra um sujeito específico, porque, enfim, eu posso ou não, minha criptomoeda, a minha NFT, pode não valer nada, e ninguém tem interesse no mercado de comprar, enfim, fica sujeito às regras do mercado. É diferente de um título de crédito, que eu tenho um valor ali espelhado, e que eu tenho um título contra alguém específico, e se esse alguém não cumprir a obrigação que está espelhada no título, eu posso executá-lo. Então, também não tem executoriedade, né? E não atende, né, ao rigor formal exigido dos títulos que está lá no Código Comercial, no Código Civil, enfim. Então, não se enquadram no conceito do direito privado de títulos, né? E tampouco de valores mobiliários. A gente tinha ali um conceito denotativo de valores mobiliários, antigamente, que era o que estava vigente quando veio a Constituição Federal de 88, né, e trouxe ali um novo sistema tributário, né, e o IOF, delimitou o IOF, que a gente tinha ali alguns valores mobiliários que eram listados, né, e depois a gente teve ali um conceito conotativo, que é um conceito, não é uma lista de títulos, né, de papéis, mas um conceito, né, que é títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. A criptomoeda e o NFT, os frutos que eles podem render, ou até mesmo a valoração deles de mercado, não estão condicionados a um empreendimento de um terceiro, tá? Até eu já tive notícias, gente, aí em pesquisas, tal, de, por exemplo, uma criptomoeda que foi criada e ela tinha lastro num pool de startups, e aí, enfim, né, até você comprar, você tinha direito a acessar a webcam de onde ficavam as startups. Mas aqui, assim, a gente está falando de um padrão, né? Então, a criptomoeda padrão, modelo Bitcoin, não tem esse lastro, né? E vocês sabem que token, você pode ter token de várias formas, né? Aqui a gente está falando enfim, fechando aqui no conceito, né, de um Bitcoin, no caso, e uma NFT, né, de algo parecido com uma obra de arte em formato eletrônico. Então, não tem essa vinculação. Então, também não se enquadra como valores mobiliários. E será que seria câmbio? Né? Tem um imposto sobre operações de câmbio, né? E aí, especificamente, as criptomoedas. E aí existe um enorme debate, né, se criptomoeda é moeda. Tem país que até tem entendido que, sim, tem reconhecido, né, isso, né, formalmente. Mas a gente precisa olhar o direito brasileiro, obviamente. Não adianta o pessoal do outro país falar que é moeda. Né? O direito brasileiro tem que admitir isso. Então, assim, primeiro que a incidência aqui é sobre o câmbio. Bom, então vamos lá. Eu compro criptomoeda. Eu dou real para alguém,
e alguém me dá uma criptomoeda, Bitcoin, por exemplo, né? Isso é uma operação de câmbio? A pergunta é essa. O IOF vai incidir sobre uma operação de câmbio e a gente precisa responder essa pergunta. É operação de câmbio ou não é? Né? Então, assim, a premissa é: câmbio é uma atividade regulada. A Constituição Federal, em algumas passagens, não só quando vai dar a competência tributária para a União tributar essa operação, ela trata de câmbio. Né? Então, é uma atividade regulada que está lá na Constituição com uma delimitação. O contrato de câmbio é o contrato típico no direito brasileiro, inclusive ele é formal, porque ele tem ali as cláusulas obrigatórias que o Banco Central determina, e tem uma materialidade muito clara, que inclusive está no Código Tributário Nacional. Entrega de moeda nacional estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado em um montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional, entregue ou posta à disposição por este. Ou seja, câmbio é moeda nacional com moeda estrangeira ou, sei lá, traveler check, aquele cartãozinho que você compra que tem ali uma representação de moeda estrangeira. E o que é moeda? O que é moeda? A gente tem um conceito econômico de moeda. Vocês vão ver um monte de, se vocês forem fazer pesquisa, tem um monte de textos, né, de economia dizendo que Bitcoin é um tipo de moeda, tem gente que fala que é uma quase moeda, enfim. É uma discussão, mas aqui a gente precisa ter um conceito legal de moeda. E aqui o conceito legal do direito brasileiro. E aí, o direito brasileiro diz que moeda de curso forçado no território nacional é o real. E ponto. Né? Então existe isso está numa lei. Então a única moeda no Brasil é o real. Agora, para ter câmbio, você troca real, moeda, por moeda estrangeira. O que é moeda estrangeira? A gente tem eu procurei muito, a gente escreveu um artigo sobre tributação de criptomoeda lá numa pesquisa da FGV, eu procurei bastante o conceito, a gente já renovou, saiu a terceira edição do livro esse ano, eu fui pesquisar de novo. Não existe uma definição legal de moeda estrangeira no direito brasileiro. Vocês pegarem alguns autores mais antigos, tem autor que até fala que moeda estrangeira é mercadoria. Aí você pegar, sei lá, o Túlio Oscarelli falava isso, não estou lembrando agora de outros, mas tinha até isso num certo contexto, né? Mas é doutrina. Não tem no direito brasileiro. Agora, o que a gente tem sim, aí o Banco Central, né, dizendo que moeda estrangeira é unidade de curso forçado em algum país estrangeiro que seja reconhecido pelo Brasil como tal, né? E que aí, enfim, admita ali a moeda como de curso forçado dentro daquele território, né? Então, assim, se a criptomoeda for uma criptomoeda que é reconhecida em algum país estrangeiro como tal, como moeda estrangeira, como moeda no país de curso forçado, a gente até pode entender que poderia ser moeda estrangeira. Mas isso não é a regra, né? A gente tem um outro país criando a sua própria criptomoeda, tem um outro país aí que acabou reconhecendo o Bitcoin como tal. Mas, enfim, é algo muito nebuloso ainda, muito incipiente, tá? Me parece que ainda não se enquadra. E, assim, se vocês forem no Banco Central, pelo menos a última vez que eu fui lá olhar, tem uma lista das moedas que são reconhecidas pelo direito brasileiro. E lá não tem nenhuma criptomoeda. Tá? Então, você até nem consegue fazer o contrato de câmbio por algumas questões. O contrato de câmbio, como, né, formalmente ele é conhecido. Então, enfim, me parece que compra e venda de criptomoeda não é operação de câmbio. Então, não teria IOF. Então, o que a gente tem de tributação para a gente fechar a aula? Né? Já passei 9 minutinhos, aí desculpe, Thaís. O que a gente teria de tributação nas criptomoedas para a gente ficar aí num wrap-up aqui da aula? Compra e venda em si de criptomoedas e NFTs. Em princípio, não é tributada. A operação de compra, tá, gente? A operação de compra. Porque não é mercadoria, não é serviço, né? A compra e venda, né? Não é serviço. Enfim, não é moeda, né? Moeda estrangeira, não é valor imobiliário, não é título de crédito. Enfim, a gente não tem ainda uma figura que possa se enquadrar no direito tributário como, né,
criptomoeda ou NFTs. Então, você não tem tributação hoje da compra e venda. Pode ter algum risco do ICMS, né? Então, como eu disse, né, tá uma coisa ainda um pouco no ar, se um intangível pode não ter ICMS, se enquadra nesse conceito. Tem gente entendendo que sim, tem muito mais gente entendendo que não, mas tem gente entendendo que sim. Então, tudo bem, comprei e vendi, comprei a criptomoeda, vendi, ou produzi e vendi, não tenho na operação. Agora, se eu tiver ganho de capital, seja eu pessoa física ou pessoa jurídica, como eu disse, eu vou pagar imposto de renda, tá? Se eu minerei, se eu produzi, eu posso tentar despesar, né, usar as despesas que eu tive para minerar, para produzir, né, para pagar o imposto só sobre o... Né, porque eu não comprei e vendi, né, mas eu posso tentar deduzir isso e pagar sobre o meu efetivo lucro, o meu ganho, tá? Mas, enfim, em tese, tem o imposto de renda. Os ganhos decorrentes, né, da criptomoeda ou do NFT, aí, no caso, licenciamento, né, acho que seria o mais comum. Também eu vou ter imposto de renda, eu vou ter CSL, eu vou ter PIS e COFINS, né, se eu for uma pessoa jurídica, imposto de renda pessoa física, se for uma pessoa física, né, então as minhas receitas serão tributadas, né, ou os meus ganhos. Tem algum risco de ISS dependendo da operação, então como vocês viram, né, mineração, pode ser que o município entenda ali que é processamento de dados, a corretagem, né, aí, enfim, também vai ser tributada pelo ISS, né, aí tem os serviços correlatos, desculpa, acabei adiantando, né, os serviços correlatos que aí poderão ser tributados, aqui o licenciamento ISS é o licenciamento do direito, né, que você tem ali um item que eu coloquei para vocês da lista do ISS que fala cessão sem definitivo, disponibilização sem cessão definitiva. Então, se você licenciar alguma coisa, um NFT, por exemplo, pode ter algum município entendendo que pode ter ISS, mas em princípio eu acho que não teria, tá? E aí serviços correlatos, intermediação, mineração, licenciamento, etc. Vê lista de serviços anexo à lei complementar, né? E aí pode ter uma possível discussão com os municípios, mas como eu disse, eu não conheço ainda posições formais dos municípios ou mesmo autuações com relação a esses assuntos nesses serviços correlatos, tá? Gente, é isso, né? Aí deveria ter a minha foto, mas como eu disse, a gente deu uma corrupção aqui, mas tem aí os meus dados, né? E quem quiser depois, eu vou disponibilizar esse material com as imagens, né? E peço desculpas novamente aí por esse problema de informático, e eu vou disponibilizar para vocês e eu fico aberto aí para questionamentos, para dúvidas, para algum debate, enfim. Tá? E agradeço novamente aí o convite, foi um prazer estar com todos e todas aqui nessa aula. Obrigado. Nós que agradecemos, Maurício, uma mega aula. O pessoal está até quieto aqui, estou estranhando. Vocês entenderam? Não entenderam? Foi muito complexo. Que o pessoal é bastante ativo, viu, Maurício? Eles devem estar da mesma forma como eu estaria numa aula de propriedade intelectual. Complexo, confuso. Mas gente, assim, por isso que esse slide final é um lapá, porque assim, a gente tem muita discussão teórica e assim, não tem jurisprudência dessas coisas, né? Quer dizer, que eu tento pegar coisas ali parecidas para a gente tentar ter um enquadramento. Claro, existem consultas, né, sobre essas questões, ainda eu respondo consultas para empresas, enfim, mas a gente não tem uma jurisprudência, né? Então, a pragmática disso, ela é muito, né, vamos interpretar e vamos pegar casos parecidos, né? Mas, enfim, é um universo bem vasto e, como eu disse, o direito tributário é muito... um pouco arcaico, né? Tem conceitos muito antigos e aí quando tem decisões do Supremo, principalmente Supremo, né? Que é onde as discussões tributárias acabam, é o Supremo, porque está tudo na Constituição, então vai tudo para o Supremo. Eu acho que talvez seja um pouco diferente do dia a dia da prática de vocês. Então abre algumas questões que mais esclarecem algumas dúvidas. Então o software, os casos que eu falei, legal, o software não tem ICMS, tem ICMS, legal. Só que aí abre todo um mundo novo para, puxa, mercadoria não é mais o bem tangível. Caramba, mudou tudo. E agora? Aí você começa a olhar outras realidades, aí você precisa ter uma previsibilidade, né? Porque a empresa pode ser autuada, vai perguntar, enfim. Então, é uma questão bem espinhosa mesmo, né? A Luciana falou que ela tentou participar, ela levantou a mão. Eu não vi, Luciana, não apareceu para mim, mas você podia ter aberto o microfone. Se você quiser fazer alguma pergunta agora, estamos à disposição.
Não, Assim, até era para prestigiar o professor e tentar, né, surgir alguma... Mas eu acredito que a minha associação seja ilógica, porém suscitou uma dúvida quando você mencionou a diferença do digital e físico, né? uhum, Que algumas transações via NFT ou representadas via NFTs podem, por vezes, entregar ou não algo físico. E o doutor mencionou que na questão física deveriam incidir os impostos representativos desse uhum, contrato, seja compra e venda de imóvel vinculado à compra e venda de imóvel, né? E aí, talvez depois, com as demais explicações, talvez tenha sanado a minha dúvida, e porque hoje, ou ontem de manhã, não sei quando, eu li uma notícia que um terreno havia sido vendido por 23 milhões, algo do gênero, só que ele existe fisicamente e está representado como um avatar, sei lá o quê, ou dentro uhum, do mundo, na realidade, do metaverso, né? E aí eu ia questionar, mas depois com a sua explanação, uhum. a questão do rendimento em si, imposto de renda, né? O Isso. quanto foi, mas sobre eventual outro serviço que se trata, eu acho que daqui a um pouco, acredito que o maior problema seria quem que talvez cobraria esse imposto, né? Eu acho que teria uma briga É, de quem esse crédito, porque, ao fim e ao cabo, se o metaverso representa, em tese, um mundo real, só que virtual, daqui a pouco vão estar aplicando os mesmos impostos, se é que me entende, né? sim, Naquele entendi mundinho. perfeitamente. Aí o problema, qual que é o estado, qual que é o, né? Qual que é É, o município. Mas, enfim, exato. era só uma colocação para Mas, dizer que eu estava é. prestando atenção, mas ao mesmo tempo viajando, né? Não, mas Refletindo. obrigado aí pela contribuição. Esse ponto é fundamental que você colocou, porque, de fato, né, aqui eu acredito que no curso a discussão mais são os NFTs que representam aí a coisas, né, intangíveis, digitais, e a obra de arte, a equiparação à obra de arte acho que é o mais recorrente, né? Mas, e aí eu li esse artigo, né, de um autor, que é um tributarista, falando que, olha, você pode ter um NFT vinculado a algo físico, né? E, então, assim, se isso acontecer, a discussão é sobre a compra e venda desse algo físico, né? E ele dá como exemplo justamente esse exemplo que você colocou, que é a compra e venda de um imóvel. Assim, o direito brasileiro, a gente não escapa ainda do cartório, né, do registro de imóveis, né? Mas, assim, vamos supor que a gente evolua para a possibilidade do NFT representar aí a compra e venda de um imóvel, né? Vamos supor. Você está comprando e vendendo um imóvel, né? E aí ele faz esse paralelo. A gente tem que pensar na compra e venda do imóvel, se a representação dessa compra e venda ou a materialização vier via NFT ou um token, né? Como se hoje a gente tem que ir lá no cartório, né? Ninguém pega o imóvel e entrega para outra pessoa, até você pode entregar a chave, mas você não entrega. O que você faz aí no cartório é assinar a escritura. E ele pensa, Não há pô, tradição. a gente não pode pensar numa compra e venda de papel, escritura. A compra e venda, aquilo ali formaliza, aquilo ali é um documento que dá direitos e deveres e que tem impostos ali. Então, o ITBI precisa ter comprovado o pagamento ali, senão o cartório pode ser responsabilizado. Então, ali se materializa, mas é um ITBI, é um imposto sobre transmissão de bens imóveis. E aí, quem vai cobrar, você vai ter que pagar para o município que está o imóvel. É que, na nossa tradição burocrática, o cartório está no mesmo município, né? Até por uma questão de divisão e tal, né? Agora, amanhã, isso sendo perfeito o que você colocou, amanhã, desmaterializando isso, pode ser que as pessoas nem estejam no Brasil fazendo essa transação, né, com esse token, né? Então, e aí? Mas o bem está aqui, então não, vai ser o município, se tiver aqui em São Paulo, enfim. Mas isso é uma discussão bem interessante, né? A Ana Paula colocou aqui, bem complexo, pensando aqui, mas foi ótima aula. Acho que todo Obrigado. mundo fica com essa. Obrigado, Ana É bem Paula. como você falou, assim, da questão de IPI e tributário, para a gente, assim, a gente tem que organizar as ideias. Ah, sim. Mostrou-se várias informações, aí eu acho que o pessoal fica encaixando ali certinho as ideias. Gente, para nós tributaristas, esses assuntos são difíceis.
Então, se tudo que são essas novas realidades, porque, como eu disse, a gente está acostumado a gente aprende na faculdade, a prática é muito mercadoria, claro, tem toda uma complexidade, mas mercadoria, serviço, né, renda, produto industrializado, enfim, né. Aí a gente tem essas novas realidades que mexem muito com o que a gente tem ali mais, né, arraigado, e aí a gente tem uma dificuldade, né, para traduzir. Então, mesmo para um tributarista, esses assuntos são complexos, né, porque né, a lei nunca acompanha a evolução, né, tecnológica. Então, é difícil Não, e mesmo. além de complexo, é tudo muito novo, né, Maurício? Exato. Então, até, Exatamente. assim, eu posso falar pela área de TI, né? Até para a gente que é de TI, é tudo muito novo, assim, a gente fala muito, a gente acredita que vai acontecer tal coisa, que tal norma vai ser aplicada, mas ainda não tem um caso concreto. Então, é tudo muito novo, assim, então é complexo, acho que para todo mundo. Com certeza, com certeza. Mas só foi super didática, a Débora até colocou aqui, foi muito didática a exposição. Obrigado, Débora. Como eu sempre falo, não teria pessoa melhor para dar uma aula de tributário sobre essa questão tecnológica do que o Maurício, porque o Maurício é muito didático. Então, assim, além de tudo novo, precisa ter essa didática que só o Maurício tem para explicar tributário para a gente, porque realmente é muito complexo. Vários elogios aqui para você no chat. Obrigado, gente. Obrigado aí. Como eu disse, vou disponibilizar o material depois e fico à disposição aí, tem os meus dados aí de contato. Se quiserem depois trocar algumas ideias, estou à disposição. Ficar alguma dúvida também, enfim, quiser, às vezes, lendo o material. Várias, Maurício. Aí vocês ficam à vontade para mim. Na outra aula, alguém me escreveu mesmo, e depois eu até respondi. Então, fique à vontade, gente, tá? Então, ninguém quer aproveitar todo esse conhecimento de tributário? Todos tímidos hoje? Então, tá. Maurício... Ainda não bateu o fisco nas pessoas para saber o que exato. Parabéns, professor, estava excelente. Obrigado, Luciana, obrigado. Maurício, muito obrigada por essa aula maravilhosa. Eu tenho certeza, a aula fica disponível para o pessoal dentro da plataforma, então eu tenho certeza que ela vai ser revista algumas vezes aí, porque tem vários conceitos, ó, lá o Bernardo concordando comigo. Então, obrigada. Se tiver uma terceira edição, conto com você novamente. Obrigado, já está aceito já o convite. Parabéns. Pessoal, obrigada, boa noite. Semana que vem tem mais. Semana que vem já é nossa última semana de curso. Então, semana que vem tem mais. Agradeço a vocês, agradeço ao Maurício e até segunda. Tchau, gente. Obrigado, boa noite.